Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos para mais um encontro agora de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas nossas aulas, nós estávamos tratando sobre a colocação de criança e adolescente em família substituta e eu estava abordando com vocês sobre as modalidades guarda, tutela e adoção. Até cheguei a abordar com vocês alguns pontos sobre guarda, certo? Mas eu queria tratar de uma situação específica. Lá naquela parte de diretrizes gerais, eu me recordo que eu disse para vocês sobre oitiva de criança e adolescente, falei da colocação, né, da questão de grupos de irmãos, que geralmente tenha manter os irmãos sempre juntos, falei de critérios de índios, quilombolas, falei que o ambiente deve ser adequado para a colocação dessa criança e adolescente nessa família nova, substituição, mas eu também falei sobre incompatibilidades. Então eu falei que, por exemplo, um avô não pode adotar um neto, né? Ele pode ter a guarda, pode ter a tutela, mas critério de adoção ele não poderia ter, assim como os irmãos, porque vamos imaginar, hoje é meu pai, hoje é meu avô, amanhã se torna meu pai. Fica meio incompatível, né? Justamente, fica meio, né? Sem nexo. Hoje é meu irmão, amanhã se torna meu pai. Então, a doutrina, né, e a legislação vinham defendendo até então essa não ocorrência. Acontece o seguinte, no dia 10 de março, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sua quarta turma, acabou seguindo a linha que já vinha sendo adotada pela terceira turma, né, em termos de jurisprudência, para considerar a possibilidade da adoção pelos avós do neto, tá? Desde que atenda ao melhor interesse da criança. Então, no caso ali, né, em específico, foi considerada a adoção, foi possibilitada a adoção desde que houvesse o preenchimento de alguns critérios. Então, a gente vai visualizar que ali no caso foi a avó paterna, tá? Juntamente com o avô afetivo, que conseguiram essa adoção, porque a criança sempre foi tratada como filha desde o nascimento, tá? E os pais também não se oporam, os pais concordaram, inclusive em audiência com esse episódio. Então vamos pensar que desde que a criança nasceu, ela trata a mãe, né, a mãe ou o pai como irmão, tá? Ela sempre tratou o avô ou a avó como pai e mãe desde que nasceu, tá? Não existe conflito familiar, né, nessa situação. Foi feito estudo psicossocial, tá? Considerando essa parentalidade socioafetiva, tá? Então ela foi atestada. Além disso, não tem nenhum tipo de perigo de confusão mental para essa criança e adolescente, como o caso que eu estava dizendo, né? Hoje é meu avô, amanhã se torna meu pai. Então, para ela não tem esse conflito, né? Não tem essa confusão mental nem emocional, tá? E sempre pensando, tá? Melhor interesse da criança nesses aspectos. Eu vou mandar no plano de aula o link com a matéria a respeito dessa decisão para vocês tomarem conhecimento, certo? Então peço que façam essa atualização no material, porque até o dia da nossa aula não tinha saído essa decisão. Então, tema fresquinho, tema recente, tá? Vai ser possível a adoção pelos avós? Agora sim, desde que a gente atenda a esses critérios, sempre pensando no melhor interesse da criança, certo? Recapitulando também na modalidade de guarda, falei que existe a modalidade de guarda de fato e a modalidade de guarda de direito. A guarda de fato é aquela já existente antes mesmo de judicializar-se, tá? Que a regularização ela vai vir a acontecer através de uma guarda de direito, quando a gente busca o judiciário para ter o termo de guarda, né? Inclusive eu desmembrei, falei que conforme o João Aguirre e o Guilherme Madeira, eles defendem, né, nessa conceituação, que a guarda pode ser provisória, pode ser permanente. Provisória quando ainda no trâmite de processo já há elementos, já há provas que considerem essa possibilidade de guarda, bem como de direito definitiva, né, permanente, quando há o trânsito em julgado e efetivamente há essa transferência de responsabilidade, né? Então, lembrando que a colocação em família substituta, ela vem com esse critério de substituir, tá? Porque a preferência é sempre que criança e adolescente sejam mantidas no seu núcleo familiar, na sua família natural. Então, esse episódio só vai acontecer em situações extremas, quando não for mais possível manter essa criança
dentro desse ambiente de família natural, certo? Partindo para a próxima modalidade, assim eu estou falando sucintamente, tá? Depois peço que as dúvidas me mandem, se precisar pausar o vídeo, vocês podem pausar, pode voltar, o vídeo vai ficar salvo para vocês, tá bom? A gente vai falar sobre a modalidade de tutela, certo? E quando eu me refiro à tutela, eu vou pensar sempre que houve alguma situação mais grave, houve uma situação de maior responsabilidade frente a essa criança e adolescente. Porque enquanto a gente estava falando de guarda, a gente estava falando de afeto, a gente estava falando de moral, social, né, de proteção. Quando a gente fala em tutela, a gente abrange uma maior responsabilidade de assistência. Então a gente vai pensar naquele que vai ser responsável pela gerência dos bens, por venda, por compra, por negociação. Então a gente vai pensar também num critério patrimonial, tá? Então a gente vai pensar em tutela aquela pessoa maior e capaz que assume esse dever de assistência. Mas quando? Primeira hipótese, quando os pais falecem. Vamos pensar que ambos os pais faleceram, porque se um só dos pais faleceram, a gente vai pensar que o poder familiar pode passar inteiramente para o outro, mas não é o nosso caso, tá? A gente vai pensar que ambos os pais faleceram e aí não tendo nenhum responsável para poder cuidar, é claro que vai ser nomeado um tutor, já que os pais, os responsáveis, não mais existem, tá? Ou quando esses pais forem declarados ausentes. Então, se os pais sumiram, desapareceram, não tem ninguém para cuidar mais, é nomeado um tutor, tá? E a última hipótese em que vai acontecer a tutela é quando os responsáveis forem destituídos do poder familiar. Então, vamos pensar que houve perda, que houve suspensão do poder familiar, tá? Então, nesses casos em que essa decretação, eles são destituídos, é necessário que seja feita a tutela, tá? Então, pode ser que tenha a guarda e a tutela, tá? Desse menor, que geralmente vem em conjunto, é o plus, é o pacote, certo? Lembrando ainda o seguinte, quando a gente fala em tutela, a gente está observando agora a partir do artigo 36 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são 3 artigos apenas, o 36, o 37 e o 38. Peço que vocês façam uma análise do Código Civil a respeito de tutela. Então, volta lá no Código Civil, artigo 1728 até o 1766 do Código Civil, vai falar de atribuições, responsabilidades, na questão de tutela, certo? E faço ainda mais 2 observações. Quando vai cessar a tutela? Em que momento encerra-se a tutela? Primeira situação, quando o sujeito atinge maioridade. Que sujeito? O adolescente. Então, se o adolescente atingiu a maioridade, ele já não precisa mais desse amparo, dessa assistência desse tutor. Então, é o momento em que a tutela cessa. Segunda opção, segunda possibilidade, é quando a concessão do poder familiar. Então, vamos pensar que houve uma adoção dessa criança, desse adolescente, então não é mais necessário que haja um tutor responsável por ela. Ou até mesmo nos casos de reconhecimento de filiação. Então, vamos pensar que essa criança ou adolescente até então não tinha um pai biológico, identificado. E houve o exame de paternidade que agora reconheceu essa filiação. Então, ele passa, a ter o poder familiar sobre a criança e o adolescente e o tutor perde, essa característica de tutela, certo? Por fim, ainda dentro da tutela, quanto à indicação do tutor. A indicação do tutor é feita pode ser feita por indicação dos pais, seja por documentos, que assim o legitimem, como por meio de testamento. Então, pode ser que os pais deixem consignado em testamento qual pessoa será responsável pela gerência, pela administração, pela assistência dos seus filhos menores. Só que aí eu faço um parênteses, tá? Não é só porque o pai ou a mãe escolheu fulano de tal para ser o tutor de seus filhos, quando do seu falecimento, que essa
vontade, essa manifestação de vontade do testamento vai prevalecer, tá? O artigo 37 vai dizer que essa situação vai ser analisada judicialmente. Então, o juiz vai analisar se essa pessoa realmente tem condições de gerir, de administrar, se ela é apta, tá? Então, se ela preenche o critério melhor interesse da criança, porque se ficar analisado, né, apurado, depois de tudo, judicialmente, né, faz-se análise, que esse sujeito não é compatível, ele não seria um bom tutor, pode ser que o juiz nomeie outro. Tá? Então, apesar da vontade dos pais, vai ficar condicionado ali a análise judicial, certinho? Para a gente encerrar, só abordando sobre os critérios sobre a classificação de adoção, eu continuo no nosso próximo encontro. No que diz respeito à adoção, a gente pensa a adoção como um dos atos mais nobres que existem, né? Porque a gente vai colocar dentro do nosso seio familiar, dentro do nosso núcleo familiar, alguém que não é proveniente de um vínculo biológico com a gente, né? Então, é um dos atos mais nobres que existem. E no critério de ECA, né, seguindo aqui a Maciel, bem como o Guilherme Barros, eles adotam a seguinte classificação: eles vão chamar de adoção conjunta aquela exercida por ambos os cônjuges ou companheiros, certo? Então, ambos manifestam o interesse, a vontade de adotar, de querer adotar alguém. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas a gente tinha o interesse de adotar, mas agora a gente está em processo de divórcio. A gente está em processo de dissolução de união estável. Como que fica? Vai continuar o processo de adoção? É possível continuar a adoção? Desculpem. Sim, é possível continuar a adoção. Porém, vai seguir alguns critérios. Primeiro, eles vão ter que estar de acordo, tá? Então, para isso acontecer, é como se fosse uma guarda compartilhada, visitas, alimentos, eles vão ter que regularizar e regulamentar tudo isso. Se eles pactuarem, chegarem a um consenso, pode ser que o procedimento de guarda o procedimento de adoção se mantenha, certo? E aí vão continuar o procedimento de adoção e poder ter a criança ou adolescente dentro do seu núcleo familiar, respeitada ali as condições. Mas eles vão ter que ter boa convivência, tá? Então, assim, é uma coisa que vai ter que ser muito bem analisada, certo? Uma outra classificação de adoção é a adoção unilateral, que está prevista no artigo 41, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa adoção unilateral, cuidado, ela é considerada no ECA aquela feita por a pessoa que agora está com um novo cônjuge, tá? Como que eu vou explicar isso para vocês? Vamos pensar assim, hoje a nossa realidade brasileira acontece da seguinte maneira, né? Os meus, os seus e os nossos. Então, vamos pensar o seguinte: se eu tenho um filho, né? E vou me relacionar com uma nova pessoa. E aí, essa nova pessoa vai se casar comigo, né? Vai ter um relacionamento comigo e tem o interesse de adotar o meu filho como filho dessa pessoa. Então, esse novo companheiro, esse novo cônjuge adota meu filho de forma unilateral. Então, eu mantenho a minha filiação biológica com a criança, no entanto, o meu cônjuge, que não tem nenhuma linha de parentesco, se torna também genitor, certo? Por meio da adoção, que nós vamos chamar de unilateral. Além disso, tem a adoção chamada póstuma, que é aquela feita póstuma, a gente vai entender, a pessoa faleceu, professora? A pessoa faleceu, mas ela faleceu, mas antes dela falecer, ela se manifestou com interesse de adoção. Ou, quando ela estava viva, ela estava em procedimento para adotar e no meio do processo faleceu, tá? Então, a gente não está falando daquela adoção que sempre considerou como filho, mas nunca manifestou interesse de adoção, tá? Não é considerada adoção póstuma. A gente vai considerar adoção póstuma quando tiver manifestação de vontade do adotante, tá? E aí ele veio a óbito dentro desse procedimento
ou ele deixou por escrito alguma manifestação de que ele tinha o interesse de promover a adoção daquele adolescente, daquela criança, certo? A gente ainda tem outras modalidades de adoção, mas eu vou ver isso com vocês no nosso próximo encontro, certinho? Por enquanto a gente encerra, peço que as dúvidas me mandem, tá certo? E realizem a atividade, tá? Até o horário da nossa aula, conforme nós combinamos. Agradeço a todos, até a próxima.